Boa tarde, olá, muito boa tarde. Vim fazer mais um vídeo sobre economia, sobre economia, sobre emprego, desemprego, pobreza, certificação do país, falências de empresas, trabalho precário, salários baixos, despovoamento do país, abandono dos idosos, miséria em Portugal. Com o seguinte título: uma moeda desvalorizada, uma moeda fraca, enriquece uma economia, um país, um Estado e um povo. Uma moeda fraca, desvalorizada, enriquece um país, um Estado, uma economia e um povo. Como é que isso acontece? Uma moeda fraca, como a moeda chinesa e muitos outros países que têm, Portugal também já tive um escudo, que era uma moeda fraca, desvalorizada, prejudica ou impede as compras ao estrangeiro, protege a economia nacional, protege as empresas industriais portuguesas, evita a competição desleal, da produção de outros países. E dificulta as importações excessivas de produtos estrangeiros. E isso ajuda as empresas em Portugal, as empresas que produzem em Portugal, a conseguirem vender em Portugal os seus produtos, porque não têm tanta concorrência estrangeira, de outros estrangeiros, mas também ajuda, a moeda fraca ajuda as empresas que produzem em Portugal, que investem em Portugal, que têm fábricas em Portugal, que desenvolvem produtos em Portugal, produzem em Portugal, criam empregos em Portugal, permite que estas empresas portuguesas instaladas em Portugal consigam vender também aos outros países, consigam exportar a vender aos outros países os seus produtos. E, portanto, vender, porque a moeda fraca torna os nossos produtos mais baratos para os estrangeiros. E eles compram mais, então, os produtos portugueses. Outra vantagem, portanto, torna caro, torna caro os produtos estrangeiros em Portugal. Os portugueses que querem comprar produtos estrangeiros terão que pagar mais por eles, porque os produtos importados são mais caros em moeda local. Outra vantagem de uma moeda fraca, eu estou a falar das vantagens da moeda fraca, é que atrai investimento para Portugal. Atrai. Os empresários vêm cá investir em Portugal, são obrigados a vir a investir em Portugal se quiserem vender produtos em Portugal. Quem quer vender produtos em Portugal, abre uma fábrica em Portugal e vem produzir os produtos em Portugal. Se a Mercedes quiser vender carros mais baratos em Portugal, vem produzi-los em Portugal. Se não, tem que os vender mais caro, porque o câmbio penaliza as importações, se a nossa moeda for mais fraca. Portanto, promove o investimento, promove a industrialização do país. E produzir mais e industrializar o país é criar mais empregos e mais riqueza em Portugal. E melhores condições de vida para os trabalhadores portugueses, para os jovens portugueses, e terem bons empregos qualificados, tecnologias desenvolvidas, salários bons salários suficientes para terem uma boa vida, uma boa qualidade de vida em Portugal. Caso contrário, é o que estamos a ver neste momento que está a acontecer em Portugal. É o contrário disto que estou a dizer. Portanto, cria empregos por todo lado. Como atrai investimento, atrai empresas a virem produzir em Portugal, cria empregos em Portugal. Evita a fuga do nosso dinheiro para o estrangeiro, porque o câmbio
o câmbio é desfavorável à fuga de capitais, porque as pessoas que levam o nosso dinheiro para o estrangeiro perdem dinheiro quando levam do país para fora. Enquanto que, e portanto, é um desincentivo a que não saiam, a que não vão investir noutros países, mas que venham, que investam o seu dinheiro em Portugal, na sua terra, na sua aldeia, na sua cidade, no seu concelho, na sua região, que investam na sua terra em vez de investir noutros lados, que investam o seu dinheiro na sua terra, na terra onde nasceram, para dar emprego aos seus familiares, diretos e indiretos, aos primos, aos tios, às tias, às primas, etc., em Portugal, em vez de investir o nosso dinheiro noutros países, que investam em Portugal para darem trabalho, emprego e criar bem-estar para a sua comunidade, para o seu povo, para os seus familiares, diretos e indiretos, da qual nasceram e da qual foram gerados, e empreendam em Portugal, criem empresas em Portugal, porque para vender produtos em Portugal, no mercado interno, mas também para exportarem com facilidade para outros países. Uma moeda fraca facilita isto e ajuda nisto. Uma moeda forte não permite isto. Destrói as regiões, empobrece as regiões, devasta as regiões. Que o dinheiro sai para outros lados. Enquanto que uma moeda fraca, não. Fixa a riqueza e o dinheiro na região e no país onde foi gerado. Onde foi gerado. Portanto, é isso. Outra que cria empregos, reduz a imigração. Reduz a imigração, os jovens não são obrigados, já não têm necessidade de emigrar, têm empregos na sua terra, têm empregos na sua cidade, têm empregos na sua região, têm empregos no seu país, não têm que emigrar. Até pode atrair pessoas estrangeiras para virem trabalhar no país. Portanto, obviamente que se as pessoas não saem do país, não há certificação. Há desenvolvimento da construção civil, há desenvolvimento urbano, há desenvolvimento de infraestruturas, as pessoas não saem. Há pessoas, e onde há pessoas, há vida, onde há vida é preciso, há consumo, há procura de produtos e serviços, e há vendas das empresas, e há investimento. Portanto, uma moeda fraca faz isto. Foi o que desenvolveu Portugal nos últimos 50 anos do século anterior, do século XX. Foi esta política que industrializou e desenvolveu Portugal nos últimos 50 anos do século XX, do século anterior. Mais vantagens de uma moeda fraca. Evita a desertificação, despovoamento, evita o abandono das terras, promove o desenvolvimento da agricultura, a proteção das florestas, todas as atividades, favorece o turismo, as receitas do turismo passam a ser 3 a 4 vezes mais, porque torna o nosso turismo mais barato para os países estrangeiros. Os portugueses também são desincentivados a ir passar férias ao estrangeiro, porque ficam muito mais caras, e passam mais férias em Portugal, portanto, vêm muito mais estrangeiros passar férias em Portugal. As receitas do turismo, com uma moeda fraca e desvalorizada, seriam 3, 4 vezes mais do que são atualmente, porque os preços para os estrangeiros em Portugal seriam mais baratos, na sua própria moeda. Industrializava o país, promove a industrialização, o desenvolvimento de todo tipo de indústrias, todo tipo de atividades económicas e industriais, agrícolas, de todo tipo de atividades, que produtoras de bens e serviços de que as pessoas precisam para ter bem-estar e qualidade de vida no seu país, na sua terra, na sua aldeia, na sua cidade. Portanto, promovia o investimento e a criação de atividade de empresas por todo lado. Por outro lado, isto também enriquecia o Estado, porque o Estado ia haver mais riqueza, sobre a qual podia cobrar mais impostos, e, portanto, o Estado também ia ter grandes receitas de impostos, evitava que se endividasse, como está a acontecer atualmente, porque quando uma economia empobrece, um país empobrece, o Estado também empobrece, não há rendimentos, não há reprodução de riqueza,
não há onde cobrar impostos, não há produção de riqueza, não há onde cobrar impostos. E então o Estado também fica pobre, sem dinheiro, e normalmente, nestas situações, recorre ao endividamento para o estrangeiro. Começa a pedir empréstimos aos bancos por todo lado. Os bancos também preferem emprestar dinheiro ao Estado. Numa situação, uma moeda forte, os bancos, como não têm empresas, as empresas estão a investir e a ir para o estrangeiro, e a deslocalizar-se, ir à falência, não pedem dinheiro emprestado aos bancos. Então os bancos não têm a quem emprestar dinheiro. E vão também à falência, já foram muitos. Para sobreviverem, para terem receitas, em vez de emprestar às empresas, para elas produzirem produtos e serviços e criarem riqueza, emprestam ao Estado, aos bancos, a emprestar dinheiro ao Estado e a cobrar e a parasitar os pagadores de impostos, os contribuintes. O Estado contrai empréstimos, tem que pagar impostos, juros aos bancos, e o governo para pagar os juros aos bancos, enriquecer os bancos, sustentar os bancos, cobra impostos aos cidadãos, ao povo, para pagar juros aos bancos. Os bancos estão cheios de dinheiro, emprestam o dinheiro ao Estado, ao governo, e às vezes a taxas de juros elevadas, e então os bancos andam a roubar o povo. Os bancos andam a roubar o povo, andam a parasitar o povo, porque emprestam ao Estado, para o Estado satisfazer as necessidades correntes de funcionamento do próprio Estado, os serviços públicos que presta, de saúde, de educação, de segurança, de justiça, etc. E, portanto, o Estado anda a sustentar bancos, e a dar lucros aos bancos, cobrando impostos às pessoas para dar lucros aos bancos. Porque pedem dinheiro emprestado, porque os bancos já não têm, em vez de emprestarem às fábricas, aos produtores agrícolas, aos profissionais liberais, à construção civil, para produzirem, como a economia está parada, a construção está parada, as fábricas fecham, a construção civil fecha, dá tudo a fechar, e eles não têm a quem emprestar dinheiro, porque os empresários não investem, porque não têm a quem vender, não têm pessoas a quem vender, não têm pessoas com salários elevados a quem vender os seus produtos, a quem vender casas, a quem vender todo tipo de produtos. Portanto, então, os jovens imigram, o país está a desertificar, e então estas pessoas, estes bancos, andam a parasitar o povo, a cobrar-lhes juros elevados, para não fecharem, para não ir à falência. Foi assim, é assim, muitos bancos já estiveram em crise, vocês são o BES, o BPP, o BPN, o BPP, a Caixa Geral de Depósitos estive quase falida. Eles cobram juros e taxas e comissões e tudo para não darem prejuízo, sustentarem os bancos e ainda dar lucros aos amigos. E dar lucros aos amigos que investem lá o seu dinheiro. Tudo cobrando impostos ao povo para o Estado lhes pagar juros, em vez de emprestarem o dinheiro às empresas, à construção civil, às empresas industriais, para produzir produtos para o bem-estar do povo, da sociedade. Não há empresas industriais, a economia industrial não existe, o país está a desertificar, as pessoas estão cada vez mais pobres, não conseguem vender ao estrangeiro, não conseguem vender nada, não conseguem vender no mercado interno. O que é que acontece? Então andam a financiar o Estado e a roubar o povo, a cobrar impostos elevados para receberem juros e darem lucros aos bancos. Quando os bancos vão à falência, o Estado vai lá meter o nosso dinheiro aos milhões. Quando há lucros, os lucros são para os amigos, para os acionistas, os capitalistas têm lá o seu dinheiro. Quando o banco vai à falência, os prejuízos são para o povo. Enfim, vejam que coisa é que nós vivemos. Vejam como isto é governado. Isto é governado por ladrões. Isto é governado por ladrões. Ou por ignorantes, incompetentes. Ou por ladrões ou por ignorantes, incompetentes. Totalmente incompetentes. Eles não sabem nada de economia, não sabem como fazer. Ou então são mesmo desonestos, criminosos, antipatriotas, traidores do seu povo, dos seus familiares, diretos, indiretos, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus primos, dos
das suas primas. Eles estão a fazer mal à sua gente, ao seu povo, à sua família, a quem os criou, ao país que os gerou. Eles estão a destruir tudo, porque ou são ignorantes, incompetentes, não sabem quando a fazer, estão a ser enganados, burlados pelos alemães, estão a ser burlados pelos alemães, burlados pelos políticos alemães. O povo português está a ser burlado pelos alemães, pelos políticos alemães. Os políticos portugueses estão a ser burlados pelos políticos alemães, que os enganam, que os iludem, ou que prometem coisas que não prometem, dizem que o país vai melhorar e estão a nos roubar, estão a levar os nossos juros todos para a Alemanha, deixar-nos na miséria, que roubam todo o nosso dinheiro que levam para a Alemanha. E os nossos políticos portugueses pactuam com isso, são cúmplices disso, porque ou são ignorantes e acreditam neles, ou são então cúmplices, criminosos, desonestos, corruptos, traidores do seu povo, que estão a destruir o seu próprio povo, os seus próprios familiares. É isto que se está a passar em Portugal, pessoal. Portanto, outro aspecto é que os advogados, engenheiros, arquitetos, médicos e todas as profissões teriam muito mais emprego, muito mais trabalho, se houvesse gente e se houvesse atividade económica por todo lado, se houvesse industrialização, se houvesse muitas pessoas a viver no país, com bons salários, com boas condições de vida, a serem felizes, a viver a sua vida. Todos os profissionais, todas estas profissionais, a construção civil a desenvolver-se, a indústria a desenvolver-se, os cuidados de saúde a desenvolver-se, os médicos, os engenheiros, os arquitetos, os advogados e todos os profissionais, todos os trabalhadores tinham muito mais emprego em Portugal e não tinham que emigrar ou que estar com os seus escritórios e com os seus consultórios vazios ou em crise de vendas e de trabalho. Pessoal, este vídeo já está longo, vou ter que terminar. Deixo estas ideias para refletirem e pensarem sobre estas coisas e depois que tirem as vossas próprias conclusões e desenvolvam o vosso próprio conhecimento sobre a realidade que vos cerca. E se gostaram se gostam dos meus vídeos, divulguem junto dos vossos amigos e familiares, partilhem com eles e subscrevam este canal de YouTube, este canal Jangada MR, é um canal de livre pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos educativos, vídeos divertidos, para ajudar as pessoas a serem mais sábias, terem mais conhecimento e serem mais alegres, saudáveis e felizes. Subscrevam este meu canal, se fazem favor. Fiquem bem, até o próximo vídeo.